Bom dia, hoje é 15 de janeiro, eu sou Ana Carolina Zitla e esse é o Ouvindo um Podcast da Bloomberg Linha. Aqui eu te conto as principais notícias de economia e de negócios do Brasil e do mundo. Bom dia, querida e querido ouvinte! Hoje temos um dia recheado de notícias para você já começar a sua segunda-feira se achando aí em relação aos seus colegas de trabalho, em relação à sua família, trazendo todas as principais notícias deste maravilhoso mundo aí que estamos sempre frequentando. Vamos começar falando sobre como a Microsoft superou a Apple e se tornou a empresa de maior valor de mercado. A gente também vai falar sobre o mercado de private equity, que está enfrentando um novo desafio, que é devolver o dinheiro dos maiores investidores. Se você não faz a menor ideia do que é private equity, não se preocupe que hoje será um episódio especial em que vamos abordar aí vários termos do mercado financeiro para que você fique por dentro deste setor. E também vamos falar sobre os protestos de agricultores alemães que bloquearam rodovias ao longo do final de semana. Se você gosta desse tipo de notícia e quer ficar por dentro de tudo que acontece no mundo dos negócios, da geopolítica, da política e de tudo que afeta a nossa economia de alguma maneira, não esqueça de se inscrever aqui no podcast, de ativar as notificações. Isso é super importante para que a gente possa entrar aí nos charts e também chegar a mais ouvintes que depois vão estar na mesma mesa de bar que você, e aí você vai poder discutir sobre coisas super complexas, como se fosse Big Brother, inclusive porque Big Brother também é uma coisa complexa. Lá nas páginas da Bloomberg Linha, das redes sociais, você vê esse, tal qual a Hannah Montana, melhor dos dois mundos. Você vê a gente explicando a economia através do Big Brother. É sempre muito divertido fazer esse tipo de coisa. Também fique aí até o final do episódio, porque teremos recadinhos, como sempre. Você pode participar deixando seu comentário ao final aí do seu tocador do Spotify. Você vai ver uma caixinha de comentários em que você pode deixar as suas sugestões, que eu também sempre faço um passeio aqui divertido pela galera, lendo tudo que vocês comentam. No mais, vamos às notícias. Vocês viram como eu tô direta no início das notícias? É porque é uma das minhas resoluções de ano novo, ser menos prolixa no podcast. Eu realmente coloquei isso como resolução. Talvez eu estivesse com falta de criatividade na hora. A Microsoft ultrapassou a Apple e se tornou a empresa de capital aberto mais valiosa do mundo pela primeira vez em mais de 2 anos, à medida que preocupações com a demanda por smartphones pesam sobre as ações da fabricante do iPhone nas últimas semanas. Para quem achou que a Microsoft estava esquecida lá no passado, há alguns anos aí, bem obsoleta não, mas ficou para trás em relação às novas empresas de tecnologia. Obsoleta a Microsoft nunca foi, sempre teve novidades apresentando ao mercado e se colocou muito bem no mercado de games, mas agora com principalmente a inteligência artificial, a empresa fundada por Bill Gates, que por muito tempo foi o grande bilionário aí do planeta, voltou à alta nos charts. As ações da gigante de software, sediada em Redmond, no estado de Washington, subiram 1% para $388 na última sexta-feira. E a empresa encerrou assim o pregão com valor de mercado de 2,89 trilhões de dólares, enquanto a Apple fechou com um valor de 2,87 trilhões. É a primeira vez desde novembro de 2021 que a Microsoft encerra com um valor mais alto do que o da Apple. Embora ambas as empresas tenham feito parte do poderoso rally das chamadas Magnificent Seven, as 7 principais empresas de tecnologia com maior valor de mercado em 2023, seus destinos divergiram este ano. Vou deixar uma caixinha de perguntas aí, não vale colar. Não vale colar, tem que responder e depois conferir. Quais são as 7 maiores empresas de tecnologia do mundo? Valendo. Voltando à notícia, a Microsoft subiu 3,3%, apoiada pelo otimismo contínuo em relação à inteligência artificial, enquanto a Apple caiu 3,4% no ano passado, em meio a crescentes preocupações com o seu crescimento. Ela foi atingida por pelo menos 3 rebaixamentos de analistas, de acordo com dados compilados pela Bloomberg. Se você está ouvindo algum barulho é porque eu estou batendo meu cotovelo na parede sem querer. A visão menos favorável de Wall Street sobre a Apple sugere que não seria surpreendente se a Microsoft mantivesse ou até ampliasse a sua nova vantagem em valor de mercado. O preço-alvo médio dos analistas para a Microsoft equivale a um potencial de alta de cerca de 8% nos próximos 12 meses, ligeiramente acima do potencial de retorno da Apple. Este potencial de alta, caso não tenha ficado claro, é se você comprar uma ação da Microsoft e uma ação da Apple
agora em janeiro de 2024 é o que os analistas apostam que vai ter de alta para essas duas ações em janeiro de 2025. Microsoft e Apple continuam sendo as maiores influências do S&P 500, um dos maiores índices de mercado dos Estados Unidos, de bolsa de valores, representando juntas cerca de 14% do índice geral. Poucas outras empresas se aproximam do seu tamanho. E agora eu não vou ler o restante da notícia, porque aí eu vou dar cola para vocês antes de vocês me responderem a pergunta. Vamos lá, valendo um nada, porque eu não tenho como controlar aí se você vai colar ou não. Alguns dos investidores mais influentes têm enviado uma mensagem clara às maiores empresas de private equity do mundo. Se elas quiserem dinheiro para seus próximos investimentos, vão precisar seguir uma lista de exigências. Private equity é o tipo de investimento em empresas de capital fechado. São empresas que depois podem fazer um IPO, ou seja, estrear o seu capital na bolsa, mas antes elas recebem dinheiro e aporte de fundos para se desenvolver e venderem seus produtos, venderem o que quer que seja o tipo de serviço que elas fornecem, sem estarem listadas numa bolsa de valores. Os fundos que mais investem nesse tipo de investimento são os fundos soberanos e os fundos de pensão. E, como eu disse, nós vamos entrar em alguns conceitos de mercado para que a gente possa entender essa notícia por completo. Então, primeiro, já falamos aí sobre empresas de private equity, que podem ser fundos também, são bolsas aí de dinheiro, digamos assim, então grandes sacolas em que várias pessoas colocam o seu dinheirinho e vão investir numa empresa de capital fechado, certo? Vamos dar um nome para essa empresa de capital fechado. A empresa que produz travesseiros, super criativa, porque eu olhei para um travesseiro e pensei nisso. A empresa Marrom Brilhante, porque é a cor do travesseiro que eu tô olhando. A empresa Marrom Brilhante, localizada na cidade de Campinas, tem um grande potencial de produzir vários travesseiros para o Brasil, já que o mercado está defasado e eles têm uma linha enorme que atende várias cidades do estado de São Paulo e região. Vem um fundo de private equity, olha para essa empresa e fala: veja só, isso aí tem potencial de crescimento, vou pegar um pedaço aí de vocês, vou pegar 70%, 50%, 30%, dependendo do tipo de negócio que é feito, tome aqui um dinheiro para que vocês possam acelerar e lá no futuro nos devolverem uma parte desse dinheiro ou nós comprarmos de volta, nós vendermos de volta essa participação para outros players ou para vocês mesmos por um valor bem elevado. Pois muito que bem, isso são as empresas de private equity. Só que esse dinheiro que elas usam para comprar a participação já esqueci o nome da empresa que eu tinha dado, Travesseiro Marrom Brilhante, esse dinheiro, ele vem de algum lugar, ele pode vir de mim, porque existem empresas de private equity que também aceitam investimentos de pessoas físicas, mas a grande maioria, já que estamos falando de investimentos milionários e às vezes bilionários, vem de grandes players do mercado financeiro, como, por exemplo, os fundos soberanos e os fundos de pensão. Fundos soberanos ou fundo de riqueza soberana são instrumentos que são adotados por alguns países que usam parte das suas reservas internacionais para fazer esses investimentos. Os fundos soberanos, eles administram majoritariamente recursos provenientes de venda de minerais e de petróleo, como é o caso da grande maioria dos fundos soberanos dos países do Oriente Médio, que inclusive são alguns dos maiores do mundo, como o de Dubai, o do Catar, também temos o Fundo Soberano de Singapura, que é um dos maiores que tem, e o da Noruega, que é o maior do mundo em termos de valor de carteira de investimentos. Esses são os fundos soberanos, que eles são grandes players no mercado de private equity. Outro grande player também são os fundos de pensão, que podem ser tanto públicos quanto privados. No Brasil, a gente tem a Previ, que é o fundo de aposentadoria dos funcionários do Banco do Brasil, que é um dos maiores fundos de pensão do mundo, tá entre os 40 maiores fundos, se eu não estou enganada. E também temos fundos de pensão públicos, como é, por exemplo, o maior do mundo, que é o do Japão. Estes fundos de pensão, eles usam o dinheiro aí que tanto os funcionários do Banco do Brasil, por exemplo, ou os trabalhadores japoneses aportam, e também as empresas de lá aportam, para fazerem investimentos ao redor do mundo, como, por exemplo, nos travesseiros Marrom Brilhante. Dito todos estes conceitos, vamos ler esta notícia mais uma vez, então, que os fundos soberanos e os fundos de pensão
estão entre os investidores que estão falando aos gestores de recursos de private equity que só vão se comprometer nas suas próximas captações se o capital investindo nos fundos mais antigos for liberado. Isso segundo pessoas com conhecimento sobre o assunto que falaram em anonimato à Bloomberg News. Outras solicitações, outras exigências destes grandes players do mercado de private equity incluem descontos de taxas e mais oportunidades de co-investimento, além de maiores direitos de informação e representação em comitês, segundo essas fontes que pediram anonimato. Alguns pedem até uma parte da taxa de gestão do fundo ou a oportunidade de comprar uma participação na empresa gestora do fundo, segundo essas fontes. A relação entre as empresas de private equity, como a Blackstone e a Apollo Global Management, que são algumas das maiores do mundo, e os seus apoiadores, é simbiótica. Grandes gestores de fundos não podem expandir as suas plataformas sem o dinheiro dos chamados Limited Partners, ou LPs, que são, por exemplo, os fundos de pensão e os fundos soberanos, enquanto os investidores precisam de gestores com capacidade para aceitar grandes quantias de capital. Eu não sei se para você que está me ouvindo até agora e ainda está prestando atenção nesse monte de abobrinha que eu tô falando aqui, abobrinhas importantes, diga-se de passagem, eu não sei se você também se confunde com a palavra fundo, porque fundo pode ser tanto usado para fundos de private equity como os fundos soberanos e de pensão que eu estou mencionando. Eu gosto de pensar em fundo como, eu já disse, uma sacolinha de dinheiro. Então, os fundos de private equity são a sacolinha de dinheiro que recolhe o dinheiro dos fundos soberanos e dos fundos de pensão, que por sua vez são outras sacolinhas de dinheiro com dinheiro proveniente de outro lugar. É um grande esquema de pirâmide. Mercado financeiro é um grande esquema de pirâmide. Vai tirando dinheiro de um lugar, vai jogando. Quando tu vê, é o dinheiro que tá lá, tava aqui, não sei o quê. Uma grande piramidização do dinheiro. O equilíbrio de poder tem mudado dentro da indústria de private equity, porque o ponto é, essas empresas de private equity precisam dos fundos soberanos e de pensão e outros grandes investidores para ter esse dinheiro para investir. Só que esses grandes fundos, esses grandes donos do dinheiro, eles precisam de alguém para investir o dinheiro deles, porque eles já estão bem ocupados fazendo outra coisa, eles não vão ficar olhando para o mercado de private equity eles mesmos, eles contratam essas empresas justamente para fazer isso. Então é essa relação simbiótica. E essa indústria de private equity, que vale uns 8 trilhões de dólares, tá numa luta à medida que os fundos estão tentando devolver o dinheiro aos investidores em meio a discordâncias entre compradores e vendedores sobre os valuations corporativos. E isso proporciona mais poder aos LPs, aos Limited Partners, para ditar os termos do relacionamento. Com a entrada mais lenta de dinheiro no mundo do private equity no ano passado, a importância de alguns fundos que têm feito a maioria dos investimentos em mercados privados, como os fundos soberanos dos Emirados Árabes Unidos, da Arábia Saudita e do Catar, se tornou ainda mais persuasiva. Afinal de contas, temos menos players no mercado. Como é que é aquela música? Que o rico cada vez fica mais rico, uma coisa assim. Não tem exatamente a ver com isso, mas eu lembrei disso porque são esses fundos soberanos que eles acabam sendo os únicos players do mercado à medida que as condições ficam mais difíceis e os peixes menores acabam saindo para fazer outras coisas e aí só restam esses, então eles têm mais poder de barganha junto às empresas de private equity, eles ganham mais persuasão sobre o tipo de empresa que vai ser em que vai ser investido e também quando é a hora de sair e também o tamanho que eles podem receber de volta nessa fatia. Há apenas 5 anos, os fundos do Oriente Médio, por exemplo, não estavam entre os 10 principais investidores de governos em mercados privados, segundo dados da Global SWF. Até 2023, 5 eram do Golfo Pérsico, incluindo o ADQ de Abu Dhabi e o ADIA, que é o Abu Dhabi Investment Authority, que é um dos maiores que tem, um dos mais famosos, inclusive. Em algumas circunstâncias, fundos como o ADIA e o GIC, que é um dos fundos soberanos de Singapura, estão entre os investidores que estão especificamente pedindo distribuições de fundos mais antigos à medida que discutem captações futuras, disseram algumas dessas pessoas. Então, eles só vão colocar mais dinheiro se a galera do private equity liberar os fundos que eles já tinham investido lá no passado. Vale ressaltar que, segundo a Bloomberg News, uma pessoa a par do assunto diz que o GIC faz investimentos seletivos em novos fundos sem retirar capital de fundos antigos. Outras solicitações de alguns fundos soberanos incluem exigências de mais divulgações sobre os ativos subjacentes nas carteiras, enquanto os investidores pedem mais informações sobre os seus investimentos do que nunca, com demandas, às vezes, semanalmente, segundo algumas dessas fontes.
já adorei esse episódio. Eu adoro tagarelar sobre essas coisas. Poderia ficar 25 anos ouvindo alguém me falar sobre isso, tal qual eu escutaria alguém falando sobre a participação da Yasmin Brunet no BBB. Ou sobre a participação da Giovanna. Talvez eu tenha dito quem são as minhas favoritas, talvez não. Talvez eu só tenha uma grande curiosidade. Quem são essas pessoas? Será que eu posso? Será que é isenção, não é isenção jornalística eu revelar pra quem eu torço no BBB? Minha opinião muda a cada semana, então acho que é isenção jornalística sim. O que está por trás dos protestos de agricultores alemães que bloquearam rodovias? Uma notícia tão importante quanto ver Beatriz do BBB dançando ao som de Ludmilla. Às 5 da manhã de segunda-feira, Cynthia Frey, que não está no BBB, porque ela mora na Alemanha, planejava entrar em seu trator de 300 cavalos de potência e dirigir no escuro até o centro de Berlim. Lá, ela se juntaria a centenas de outros agricultores no portão de Brandemburgo para pedir a renúncia do chanceler Olaf Scholz. Segundo ela, que estava segurando um cartaz com os dizeres "sem nós você estaria com fome, nu e sóbrio", essa é apenas uma das manifestações que esses agricultores devem fazer nas próximas semanas. Há uma semana, os agricultores alemães bloqueiam rodovias em todo o país, mas, longe de atrair ressentimento, eles têm encontrado apoio nacional para os seus protestos. A oposição dos fazendeiros à ameaça de cortes de subsídios para a agricultura se transformou em uma forma de canalizar a insatisfação contra o governo de Scholz, que reúne uma coalizão de 3 partidos, cujos índices de aprovação estão no nível mais baixo desde que ele assumiu o poder em 2021. Cerca de 3 em cada 4 eleitores alemães estão insatisfeitos tanto com Scholz como líder, quanto com o governo como um todo, segundo uma pesquisa do Instituto de Pesquisa INSA, publicado pelo Bild am Sonntag, um jornal alemão. Segundo essa manifestante Frey, que foi entrevistada pela Bloomberg News, os planos de cortar o subsídio ao diesel agrícola foram apenas a gota d'água. Esses protestos são a manifestação mais ruidosa até agora de uma realocação da guerra cultural que abalou antigas alianças em países como os Estados Unidos, mas que estava relativamente ausente na maior economia da Europa. No mesmo dia em que Frey, a alemã que não está no Big Brother Brasil, fez a viagem de 70 quilômetros até Berlim, a Alemanha divulgou números do PIB que mostram que a economia contraiu no ano passado. A ironia para os agricultores à frente desse protesto é que, em contraste com a economia em geral, eles raramente estiveram tão bem. Eles protestam contra o corte de subsídios ao diesel, que tratores como o da Frey consomem cerca de 14 litros por hora. Mas o impacto que isso teria no orçamento agrícola por fazenda é insignificante em comparação com os enormes lucros com base nos preços que agora conseguem para muitos dos seus produtos. Os agricultores dizem que são motivados menos por razões econômicas do que pelo sentimento de serem difamados e ignorados. Há muito percebida como um pilar da estabilidade europeia, desde a eleição de Scholz em 2021, a Alemanha parece cada vez mais ser um país dividido. Seu governo está agora atolado em disputas sobre orçamento, assim como extremos políticos estão em ascensão. No início da semana passada, o país foi abalado por uma reportagem sobre uma reunião entre neonazistas e membros do partido de extrema-direita AfD, que discutiram planos para a deportação em massa de imigrantes. O AfD, no entanto, é o segundo nas pesquisas. E 2 dias antes, um novo partido homônimo foi fundado na extrema-esquerda sob a liderança da legisladora Sarah Wagenknecht. Uma das razões pelas quais os agricultores não desistem dos protestos é que sentem a fraqueza de um governo que experimentou uma perda de autoridade nos últimos meses. Ele poderia ter acabado, mas aí eu li um comentário de um ouvinte e eu passei os últimos 20 minutos fazendo uma pesquisa sobre o mercado de leite brasileiro, que eu claramente vou compartilhar com vocês. O comentário foi do Lucas Mendes, que pediu para que eu aproveitasse o gancho da última notícia, do último episódio, em que falamos um pouco sobre o mercado de agro brasileiro, para falar do mercado de leite. E ele trouxe um spoiler, que o Brasil é o 6º maior produtor de leite do mundo. Seria o 5º, se não contasse com a União Europeia. E aí ele também faz um comentário de que ele acha injusto, porque a União Europeia é um monte de país junto. Concordo com você, Lucas, mas trago aqui alguns fatos compilados pela Embrapa, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, sobre o mercado de leite. A produção dos top 100 produtores de leite no ano de 2021 alcançou uma média diária de 25.508 litros, uma alta de 10% em relação a 2020.
A Fazenda Colorado é a maior produtora de leite do Brasil pelo 9º ano consecutivo. Foi a maior produtora de leite no Brasil pelo 9º ano consecutivo. E aí eu fui ver onde fica a Fazenda Colorado. A Fazenda Colorado fica em Minas Gerais, que, curiosamente, e não é uma coincidência, é o estado que mais produz leite no Brasil, seguido por São Paulo e depois por Rio Grande do Sul. Não, errei. Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Goiás e aí sim São Paulo. Isso são dados de 2021, segundo o IBGE. Também temos outros dados sobre o mercado de leite no Brasil, só que agora eu perdi a aba, porque eu tô com várias abas abertas, porque eu tava lendo sobre fofoca sobre Fazenda Colorado. Ai, gente, era assim que eu estudava no ensino médio, era um inferno. Eu começava a estudar e aí quando eu via, eu tava vendo a coroação de alguma princesa em 1679. Eu realmente... Cadê a aba? Ah! Vai ficar por isso? Não vai. Achei. 77% das propriedades mantêm seus animais confinados, com quase nenhum acesso a pastagens, um número que aumentou em 10% em relação ao ano anterior. O Sudeste é a região com maior volume produzido e a região Sul é destaque em produção por animal e por propriedade. Temos aqui na região Sul, porque agora eu estou geograficamente localizada aqui neste momento, mais produtores menores, enquanto a região Sudeste tem mais produtores maiores. E apenas 36% dos produtores consideram a rentabilidade da atividade leiteira em 2021 melhor se comparada aos outros anos. Carambeí, no Paraná, a grande Carambeí, permanece como a maior produtora de leite dentre as cidades do top 100, enquanto que Minas, aí, como já dito, permanece como o estado com o maior número de propriedades no levantamento, com 40 propriedades. Quero fazer uma menção honrosa ao portal Milk Point, que compilou grande parte dessas informações. Um portal especializado na produção de leite no Brasil. Tá feliz, Lucas, com a sua notícia sobre mercado de leite? Então tá bom. Se não tiver também, aí me perdoe, porque daí não dá, né? A pessoa não sabe o que quer. O Leandro, ele faz uma pergunta que eu vou ler aqui e aí você me responde. Quem é Dua Lipa? Ele pergunta. Ah, Leandro, tá, me fez pra provocar. Isso aí é coisa de quem quer provocar. A Graciele também diz que adorou que trouxemos o assunto do agro, que ela trabalha no ramo agrícola e que está sentindo na pele a queda na venda de máquinas agrícolas, que foi o tema do podcast anterior. O Não Sei Katai, que diz que é muito bom, toda manhã ouve o podcast. Temos mais um comentário aqui sobre agro, aparentemente é um assunto popular aqui entre os ouvintes. O João Henrique diz que sobre a safra do milho, que aconteceu no ano passado em Mato Grosso, foi que os produtores não tinham onde armazená-lo, e quem tinha contrato com armazém se manteve, e quem não teve que dispersar boa parte. Veja só. Mudando de assunto agora, a gente só vai falar sobre carnaval. Mudou de assunto. O Antônio diz que no Rio de Janeiro o carnaval começa no dia 13/1, anteontem, blocos de rua e ensaios de escola de samba. Que coisa maravilhosa, também vou declarar como carnaval iniciado aqui na minha vida. E o pessoal tá falando aqui sobre o CrossFit, né, que eu ainda não comecei. Eu vou começar. E aí vocês vão ver a hora que eu começar CrossFit. No mais é isso. Participem aí, façam a sua interação e não esqueçam de se inscrever aqui no podcast. Tá bom? Grande beijo pra vocês e até amanhã.